Olá, alunos! Ainda falando sobre o nosso painel de controle do Windows XP, agora vamos falar sobre a categoria Desempenho e Manutenção. Primeiro, muito importante verificar quais são os itens que pertencem à categoria Desempenho e Manutenção aqui do nosso painel de controle do Windows XP. Então aqui nós temos ferramentas administrativas, opções de energia, sistema e também tarefas agendadas. Vamos estudar os principais itens então dessa categoria, começando pelo item sistema. Quando tu clica nesse item sistema, a primeira coisa que ele te mostra é uma caixa de diálogo exibindo características do teu sistema, seja ele relacionado ao sistema operacional ou até mesmo a parte do hardware. Vou explicar melhor, acompanha comigo. Quando eu entro na área sistema, ele já descreve sistema operacional, no meu caso, Microsoft Windows XP Professional versão 2002. Então ele já indica qual é a versão do Windows, a versão do sistema operacional que eu estou utilizando quando eu entro nessa área sistema. Também indica para quem ele está registrado e características até mesmo do computador. Aqui ele exibe, por exemplo, qual é o processador que eu estou usando no computador. Indica também o clock do processador, que é a frequência com que esse processador processa dados, que é dado em GHz. E também indica a capacidade de armazenamento da memória RAM, que é a memória principal desse computador. Então, repetindo, essa área sistema exibe a versão do sistema operacional, para quem ele está registrado e também algumas características do computador, como o fabricante do processador, o modelo do processador, o clock do processador, que é a frequência, no meu caso ali 1.66 GHz, e também a capacidade de armazenamento da memória RAM, que é a memória principal desse computador. Isso tudo eu tenho nessa área sistema. Mas observa, nessa área sistema, nós temos aqui também uma guia chamada Hardware, que eu acabei de clicar, e nessa guia Hardware eu encontro o gerenciador de dispositivos. Quando eu clicar ali onde diz gerenciador de dispositivos, e eu fiz isso agora, ele exibe então uma lista mostrando os diversos dispositivos de hardware que estão instalados e configurados no teu Windows. Por exemplo, aqui eu tenho indicação da placa de rede que eu estou usando, da placa de vídeo, do próprio processador, entre outros dispositivos de hardware. E essa área é muito útil quando o usuário deseja, por exemplo, atualizar o driver de um determinado dispositivo. O driver é o programa que o sistema operacional utiliza para entender como aquele dispositivo de hardware funciona. Por exemplo, quando tu instala uma placa de rede, existe o driver da placa de rede, que é o programa que o Windows entende como a placa de rede funciona. Se esse driver tiver algum problema, estiver desatualizado e de repente a tua placa de rede parou de funcionar, o usuário pode entrar no gerenciador de dispositivos aqui através da área sistema, verificar qual é o driver que está sendo utilizado e pedir para atualizar o driver daquela placa de rede. E de repente essa placa de rede pode voltar a funcionar, porque o problema pode ter sido simplesmente do driver desatualizado. Nem sempre o problema de um dispositivo de hardware é a parte física. Muitas vezes é o driver, o programa que faz aquele dispositivo de hardware funcionar. E é aqui no gerenciador de dispositivos que nós podemos verificar isso. Outra parte que nós temos aqui dentro do gerenciador de dispositivos é a possibilidade do usuário também visualizar os diversos dispositivos de hardware e alterar suas configurações avançadas. Porque para configurações básicas, cada item tem o seu local lá no painel de controle. Mas aqui no gerenciador de dispositivos, podemos alterar outras configurações, não só a questão do driver, outras configurações mais avançadas de determinados dispositivos de hardware. Isso podemos fazer então na área sistema e também aí através do gerenciador de dispositivos. Ok, pessoal? Bem, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, é bem importante. E também te aguardo na próxima aula, ainda falando sobre o painel de controle do nosso Windows XP. Até a próxima aula, bons estudos!